Bem-vindos à nossa disciplina de atendimento. Meu nome é Osmar Pastore e nós vamos acompanhar vocês ao longo de uma disciplina que tem uma ementa bastante abrangente. Ela vai desde o relacionamento com o cliente, passando por marketing, falando de telemarketing, das características de serviço, né? Até a parte lá de características gerais do comportamento do consumidor. Então, é uma disciplina, né, que abrange vários aspectos, né, de comportamento, de vendas, né, e a gente vai cobrir, né, ao longo das aulas que a gente vai ter nessa disciplina, né, os diversos tópicos da ementa do concurso. Em cada uma das nossas aulas, a gente vai abranger um tópico especial, né? Um tópico específico, e ao final da aula nós vamos discutir pelo menos 5 questões ligadas especificamente a esse tópico, né? A nossa estratégia é pegar as questões e discutir as questões na própria aula. Por quê? Porque a gente com isso aproveita a própria questão para ver como é que o tópico que a gente viu na aula, ele é abordado nas questões do concurso e, eventualmente, né, ver algum tipo de pegadinha, algum tipo de abordagem específica que é usado pelas bancas, pelas diversas bancas que abordam esse tema, né, o tema de atendimento, né, e que poderia enrolar lá vocês, né, de uma maneira mais específica. Então, vamos lá começar falando, né, de atendimento e especificamente nessa nossa aula a gente vai falar do marketing em empresas de serviço. Então, deixa de lero-lero, vamos começar, né, falando sobre marketing. E aí a gente começa, é claro, com a parte de conceito. Kotler define marketing como sendo um processo social e gerencial através do qual os indivíduos e grupos, nesse caso a gente fala de grupos, a gente pode dizer as empresas, né, é um grupo de indivíduos, a gente pode dizer que são grupos de indivíduos, né, que obtêm aquilo que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros. Então, as empresas, na verdade, elas trocam coisas com a comunidade. O que elas trocam? Elas trocam os produtos e os serviços que elas oferecem por receita, né? Então, o marketing, na verdade, ele atende, né, às necessidades da empresa através de processos de trocas, né? Existe uma certa discussão, né, filosófica, né, que coloca em questão se o marketing cria ou atende necessidades. A gente não vai ficar em cima dessa discussão, mas, né, vai fixar essa definição. Então, a definição diz, né, segundo Kotler, que é considerado o papa, né, da área de marketing, né, é um processo de troca, né, e é uma troca que atende necessidades. Continuando, né, o marketing, ele basicamente se apoia em cima dos 4 P's. Se você for estudar mais a fundo, você vai ver que tem um monte de autores aí que escrevem um monte de livros para vender, né, aí para ganhar dinheiro, né, que propõe lá 7 P's, 11 P's, 500 P's, né, mas o básico do marketing, né, está apoiado nos 4 P's. Os 4 P's que são a fundamentação do marketing falam de produto, preço, promoção e praça ou ponto de venda. Então, todo o planejamento de marketing, todo o estabelecimento de uma estratégia de marketing se fundamenta em cima de 4 pilares básicos. 4 P's. Esses 4 P's, né, a fundamentação do marketing são, e isso aqui você não pode esquecer, porque isso aparece de montão, né, nas questões de concurso, são produto, preço, promoção e praça ou ponto de venda. Aqui, a depender da banca, né, o pessoal ora fala de praça, ora fala de ponto de venda, tá? Né? E o praça ou ponto de venda, na verdade, é a
colocação no mercado, tá? É a maneira como você disponibiliza o produto no mercado. Aqui a gente abre um parêntese. Sempre a gente vai ficar abrindo um monte de parênteses nas nossas aulas para esclarecer algumas dúvidas. Você diz assim, produto, mas não pode ser serviço? É claro que pode ser serviço, né? E você vai ver na ementa lá da parte de atendimento, né? Que ela é muito direcionada para serviços, tá? Então, a gente pode oferecer produtos ou serviços. E aí, quando a gente está falando de praça ou ponto de venda, a gente está dizendo da disponibilização daquilo que a empresa oferece. Então, ela pode estar oferecendo naturalmente um serviço, né? Onde é que ela oferece esse serviço? Então, ela oferece esse serviço num local específico, né, num endereço específico, ou ela pode estar até oferecendo esse serviço, por exemplo, num site na internet, né? Então, quando a gente está falando de praça ou ponto de venda, é o local onde o cliente consegue acessar aquilo que a empresa está oferecendo. Mas a gente vai varrer cada um desses P's, né, de uma maneira mais específica. Mas não esquece, pelo seu próprio bem, desses 4 P's básicos. Tem um monte de gente que fala de 6 P's, 7 P's, aumenta o número de P's, né, para falar que o marketing se apoia em outros conceitos também. Então tem gente que fala de um outro P que seria processo, tem gente que coloca lá pessoas, porque o marketing também depende do funcionamento do perfeito, né, através de pessoas que vão operacionalizar tudo. Mas o fundamento, o básico, são esses 4 P's. E aí a gente começa com o produto. No caso do produto, a gente tem que levar em consideração a variedade do produto. O que é a variedade do produto? Se você vai numa loja, por exemplo, para comprar uma camisa, você vai estar interessado em uma camisa que tenha várias cores. Você não necessariamente vai gostar só do verde, então você pode querer o azul, ou vai querer o amarelo, o rosa, sei lá, né? Além disso, né, uma camisa, né, não vai necessariamente ser do seu tamanho P, né? Você vai querer um outro tamanho, G, ou um tamanho M. Então, quando você entra numa determinada loja para comprar um produto, você vai querer encontrar variedade, vai querer encontrar uma disponibilidade desse produto, né, segundo a sua preferência. Essa é a variedade. No caso do serviço, também, se você quer um determinado serviço, você vai querer que esse serviço seja oferecido para você segundo um horário que lhe satisfaça. Então, se você quer, por exemplo, uma diarista, você vai querer que essa diarista faça o serviço para você na parte da manhã ou na parte da tarde, ou eventualmente no período noturno, que é o período que você tem para que o serviço seja realizado. Então, nem mesmo no serviço, você vai querer uma certa variedade, uma flexibilidade. Além disso, tem a questão da qualidade. A qualidade está muito